Olá pessoal, nesse vídeo vou demonstrar para vocês como vocês podem apresentar a aplicação ou análise que vocês fizeram, tá? É muito comum o pessoal tirar um print screen, né, uma foto da tela e jogar para um PowerPoint ou jogar para um e-mail ou talvez exportar para um Excel. A verdade e boa notícia é que o próprio ClickSense possui uma ferramenta de narrativa, que é uma espécie de slides que a gente pode criar histórias, pode colocar fotos, criar textos e fazer essa apresentação, e não só isso, dinamicamente. Eu posso dessa apresentação retornar à aplicação original, tirar a dúvida de alguém que talvez surgiu numa reunião, voltar para a apresentação e tornar isso tudo natural, tá? Podemos utilizar como exemplo essas telas aqui simples que a gente tem mesmo, tá? A primeira situação que eu preciso fazer é criar alguns insumos, né? Algumas imagens para a gente colocar na nossa apresentação, na nossa narrativa. E a forma de fazer isso é o seguinte, ó. Vocês deixam o mouse em cima do objeto, vocês vão ver que tem esse ícone de pinça, que é o para maximizar e minimizar, que a gente já brincou, mas também tem esse símbolozinho aqui de reticências, os 3 pontinhos, né? Vocês clicam nele, vocês vêm aqui em Snapshots de narrativa, e vão lá no botão tirar snapshot, que tem esse ícone da câmera fotográfica. A depender da versão do ClickSense, essa câmera já está logo ali à disposição, tá? Mas eu acho que nas novas versões a Click acabou mudando, porque o pessoal na hora de ampliar sem querer clicava nas fotos e ficava armazenando várias, então eles deram uma estendida no menu aqui, eu acho que foi isso, tá? Mas ó, se vocês forem snapshots e tirar snapshots, vocês veem que dá um efeito ali, né, que ele armazenou a foto, e agora a gente pode colocar uma descrição para ela caso queira, né? Na primeira eu não vou colocar nenhuma, só vou salvar e legal, tirei a primeira fotinha. Eu poderia tirar uma foto desse gráfico de rosca também, então vou lá em 3 pontinhos, snapshots e tirar snapshots, mas aqui eu quero escrever, vou colocar que é análise de vendas online, né? E salvo, legal. A gente pode tirar snapshots de tabelas, ou o que é muito comum, tirar alguns snapshots de gráficos de linhas, né? Vou tirar um aqui também, ó. Snapshots, tiram deles, salvei, e eu vou tirar até do indicador, no caso aqui de margem, ó. Só que desse de margem eu não vou tirar simplesmente dele, eu vou fazer um filtro, porque eu quero saber a margem de agosto aqui, ó. Aliás, volta a agosto, ó. Não, pode ser agosto, né? Só que eu quero do ano de 2015, ó. Então eu fiz todos os filtros, vou aqui em margem e vou lá e tiro um snapshot. Então vocês já estão observando que os snapshots eles interagem, e é importante que a gente também utilize o filtro caso necessário, mas não que isso seja estático, tá? Vou mostrar para vocês o quão legal é, o quão dinâmico isso acontece. Mas legal, a gente tem algumas fotos, a gente já tem alguns insumos, e agora a gente vai para a ferramenta de narrativa. Aqui em cima, né, está escrito analisar pastas, que é normalmente que é a tela da qual a gente navega e cria os objetos. Do lado direito tem esse narrar narrativa, então vocês vão clicar ali, e esse aqui vai ser o painel, né? Diz que não foi localizado, vou dar um ok. Acho que deu um erro, talvez por causa de um backup que eu fiz, mas não tem problema. Então aqui na narrativa a gente tem uma tela em branco para a gente criar o que a gente quiser, tá? Vou mostrar algumas funcionalidades básicas para vocês, ó. Aqui no menu superior, aliás, em algumas versões esse menu está do lado direito, tá? Então não se assustem caso esteja um pouquinho diferente aí para vocês. Mas tem esse A, que é de inserção de texto, né? Eu posso clicar no A, aí eu já tenho alguns exemplos, né? Poxa, será que eu quero com uma fonte um pouco maior em negrito, ou quero com uma fonte um pouquinho menor itálico? Tanto do um quanto do outro eu posso transformar e fazer do jeito que eu quero, mas é um pontapé inicial, né? Então eu vou clicar aqui no filtro do título, vou arrastar, vou soltar, aí vocês podem clicar 2 vezes e digitar. Eu vou colocar minha apresentação, por exemplo, né? Vocês têm acesso a qualquer tipo de formatação padrão, tá? Ó, vou selecionar, posso colocar um negrito, posso tirar aqui e botar uma outra fonte, por exemplo, um verdinho aqui mais escuro, né? Se eu quiser botar itálico, bom, essas funções até de Word e Excel que vocês já conhecem, tá? Até clicar um link, se caso eu quiser botar um site aqui, um marcador para quando clicar no título ir para algum lugar, também é possível, tá? Mas vamos bem do simples aqui, tá? Aqui então são para botar alguns textos, tá? Por exemplo, esse parágrafo, né? Posso jogar para cá, dar 2 cliques, ó. Esta
é a nossa primeira apresentação da ferramenta de narrativas do ClickSense, nesse caso desktop, né? Ó, a gente pode deixar bonitinho, assim como se fosse um texto mesmo, né? Vai ficar bem legal, assim. Claro, eu não sou expert em design gráfico aqui no sentido de deixar um slide bonito, mas eu tenho certeza que vocês são, certeza. Então, ó, vou deixar assim. Agora eu vou buscar... Na verdade, antes de buscar as fotos, eu vou aqui nessa ferramenta de formas, aqui tem um quadradinho, um triângulo, né? E vou buscar aqui uma linha. Aqui, ó. Essa linha eu posso arrastar, posso dar uma brincadinha com ela, posso colocar até assim, de repente, ó. Como se fosse uma situação do slide lá, né? E posso pintar, por exemplo, de azulzinho, ó. Minha apresentação. Ó. Né? Tá ficando, aos pouquinhos tá ficando chique, né? Ó. Ou botar aqui em cima, ó, como vocês pensarem melhor. Tenho certeza que vocês são muito mais criativos que eu nisso aqui. Agora a gente pode buscar as fotos da qual a gente tirou os snapshots. Essas fotos, elas estão armazenadas nesse primeiro ícone aqui, ó. Eu vou clicar nele e eu tenho acesso àquele indicador de KPI da margem, aquele gráfico de linhas da receita, né? O rosca. E vocês percebam que esse gráfico de rosca, ele está escrito assim, ó, análise de vendas online, que é a descrição que a gente colocou no snapshot. E por isso que é importante colocar ali, porque vocês perceberam que, bom, o margem, tudo bem que é margem, mas se eu tivesse tirado a foto de 3 margens, né, qual que é a que eu preciso? Então é importante vocês colocarem as descrições ali, né? Se quiser botar um lápis aqui para daí, opa, então tudo bem, isso aqui vai me ajudar, era a margem X do YZ, né? Vocês podem colocar dessa forma assim também, aí já auxilia para não ter que excluir e depois ter que botar uma foto de novo lá, né? Mas ó, uma vez que vocês têm ali as bibliotecas, as fotos, vocês clicam nela, ó, arrasta para cá e solta. Tá lá o indicador de vocês, ó. E ele não necessariamente é do tamanho da aplicação, vocês podem maximizar, ó. E esse maximizar não é um zoom que daí uma imagem fica feia de tanto que a gente esticou. Ele adapta fonte, adapta formato, isso dinamicamente, tá? Eu vou pegar uma outra imagenzinha lá, por exemplo, de rosca, ó, e vou colocar aqui, ó, aí vendas online, né? Sim, não, ó, dá para fazer um esqueminha. E a gente inserir vários textos para explicar por que essa margem, por que aconteceu aquilo, né? Ó, tem aquele caso ali do gráfico de barras, a gente pode de repente colocar do lado, alguma situação um pouco diferente, né? Aqui pode diminuir um pouquinho, ó. E assim vocês vão colocando os objetos, textos, o que vocês considerarem necessário para o slide de vocês, tá? Existe um detalhezinho a mais que dá para fazer, que é, por exemplo, essa ferramenta desse bastão mágico aqui, que é a biblioteca de efeitos, né? Essa biblioteca de efeitos, ela pode indicar ou dar ênfase no valor mais alto, valor mais baixo ou qualquer valor, a depender de onde é que eu clicar e escolher, né? Mas eu posso pegar esse valor mais alto, por exemplo, e levar aqui para o gráfico de barras, ó, e ele vai destacar que o mais alto é o acessórios com 32,7% da receita, né? De contemplando, ó. Isso já é um atalho, meu, muito legal, né? Mas vocês podem ir além. Vocês podem deixar selecionado o objeto, clicar aqui no lápis, ó, e talvez, caramba, o objeto original não tem as linhas, mas aqui seria legal se eu botasse umas linhas médias, por exemplo. Ó. Pô, não tem o eixo X, porque lá eu limpei, mas aqui eu quero que tenha. Então vocês podem personalizar algumas coisinhas ou uma outra dessa forma, tá? Se, por exemplo, aqui o título não é interessante, porque vai ficar redundante, né? Porque já que é uma apresentação e eu vou escrever bonito, que é receitas, esse título que vem herdado não fica bacana. Então eu posso tirar o título fora. E assim vocês podem fazer, né, toda essa jogada aqui para fazer essa química aqui de visual para vocês, para ficar bem bonitão, né? Alguns objetos não aceitam esse bastãozinho mágico, tá? Por exemplo, o valor mais alto, ó. Se botar aqui no texto ou no KPI, ele tá me colocando aqui um aviso, né? Ó, esses efeitos não podem ser aplicados no KPI. Então tem alguns que funcionam, outros que não. Outro detalhe que também fica legal é quando a gente tem a necessidade de colocar talvez uma imagem da nossa empresa, né? Um logotipo, algo nesse sentido. E para colocar figuras externas, vocês podem acessar esse botãozinho aqui de imagem, objetos de mídia, tá? Se vocês trabalham com ClickSense de modo corporativo aí na empresa de vocês,
Essas bibliotecas, essas imagens, elas têm que ser inseridas pelo time de desenvolvedor de vocês. Isso porque tanto em nível de dados quanto de imagens, isso é controlado, ele é gerenciado, para que vocês não coloquem talvez uma imagem com um logotipo numa cor que não é oficial da empresa, por exemplo. Sei lá, estou pensando aqui, tá? Mas no ClickSense Desktop vocês têm um pouco mais de liberdade, vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem, né? Existem algumas aqui do ClickSense nativo, mas vocês podem colocar alguma imagem a mais, tá? E se vocês quiserem colocar uma imagem a mais no ClickSense Desktop, vocês vão nessa pastinha aqui, ó. Vamos abrir a pastinha, vocês vão lá em Documentos, Clique, Sense. Lembra que no comecinho do treinamento vocês criaram uma pastinha chamada Trial para poder botar a licença e tudo mais? Aqui ela tem uma pastinha chamada Content, né, que são os conteúdos, e dentro de Default vocês podem colocar novas imagens ali dentro, né? Pode, sei lá, vamos botar um carro aqui, vamos procurar um carro, uma imagem de um carro, ó. Vamos pegar aqui como imagens. Pô, não estou sendo nada criativo, né? Vamos pegar esse carro aqui então, ó. Esse carro do futuro, ó. Botão direito, salvar a imagem como. Ó, é um JPEG, legal. Eu já posso ir direto lá, ó. Documentos, clique, Sense, Content, Default. Vou botar aqui o nosso carro protótipo, né? Salvei. Aí só tem um detalhe, tá, pessoal? Vou salvar aqui e vou voltar para cá, ó. Vocês vão ver que ele não fica por padrão aqui já, né, na telinha. Então vocês têm que fechar e abrir de novo para que ele resgate essa imagem lá, né? Então vamos abrir aqui Default, ó, agora sim carro protótipo. A cada vez que ele abre nessa biblioteca de imagens, ele carrega para ver o conteúdo. Então não dá para deixar isso aberto, colocar na pasta que já vai aparecer. Tem que fechar e voltar, enfim, é assim. Então vamos clicar aqui carro protótipo e vamos inserir. Ó, aí essa imagenzinha a gente poderia colocar, por exemplo, aqui no campo, né? No canto, talvez, vamos supor que é algo da empresa, algum logotipo, né? E galera, vocês podem personalizar da forma que quiserem esses objetos, tá? Eu vou salvar aqui em cima no canto superior direito, porque existem duas formas de fazer slide. Uma é colocando essas fotos, colocando snapshots, né? Dessa forma, assim, objeto por objeto. Uma outra forma seria vocês clonarem a tela inteira, tá? Digamos que assim, ó. Cara, essa tela, essa segunda aqui tá tão bonita, eu quero botar ela inteira, desse jeitinho no slide. Também é possível. Voltando aqui em narrativa, vocês não precisam clicar no mais para incluir um novo slide, porque se vocês solicitarem como origem uma página, ele automaticamente já cria uma nova, tá? Mas vocês vêm aqui nesse pergaminho, aqui nessas pastinhas, né? Vocês clicam nela, aí vocês selecionam qual pasta vocês querem atribuir, incorporar. No meu caso, vou colocar análises, ó. Perceba que ele criou uma segunda página do slide, ó, primeira, segunda, e aqui eu não tenho muita opção, eu posso só centralizar, botar para direita, botar para esquerda, né? Mas porque é estrutura, é um clone da pasta, então eu tenho situações de slide que são independentes objetos, outras que são clones. E assim eu posso brincar, nossa, fazer um monte de slide, tá? Uma vez que tá legal o slide de vocês, com aquela criatividade toda, né, que eu vou salvar no caso, né, vocês podem reproduzir, que seria como se fosse dar um F5 lá no PowerPoint para ficar em tela cheia, né? Então vocês podem clicar aqui em reproduzir história, ó, tá aqui a nossa primeira página, aí a gente explica, né, ó, viu uma imagem e tudo mais, né? Vocês vão ver que se deixar o mouse em cima, ele interage, é como se fosse a própria aplicação do clique mesmo, ele busca, ó, se vocês clicarem no objeto, para esses casos aqui de snapshot, ele não filtra, tá? Ele aparece esses detalhezinhos aqui do balãozinho, mas para esse tipo de objeto não filtra. Porém, naqueles slides da qual foi incorporado, ó, vou botar a setinha para a direita, né, que é a segunda página, ó, nesses aqui eu posso inclusive filtrar, ó, como se eu tivesse na aplicação, ó, que legal, tudo dinamicamente. Então na reunião vocês podem falar, olha, eu estava analisando acessórios com cloth, aconteceu tal coisa. Daí galera, não, mas espera aí, em que mês isso, né? Ou qual situação, se caso não estava bem claro, né? Então vocês podem vir aqui em cima, no menuzinho da direita, ir para a pasta. Esse botão remete diretamente na pasta, tá? Se tiver 50, mas vai naquela que vocês incorporaram. Brinca, filtra, tira, faz o que precisa ser feito, bota aqui que é receitas, né? Aí volta para a narrativa, ó. Agora já voltou lá. Então vocês conseguem interagir de uma maneira mais viva, tá? E além de brincar com isso, vocês também podem exportar se quiserem. Aqui embaixo, bem no centro, ó, tem essa bolinha, né, cinza com os 3 pontinhos. Vocês podem navegar entre um e o outro slide, né? Ou clicar nessa figurinha aqui, que daí é para exportar para um arquivo PowerPoint ou exportar para um arquivo em PDF, para talvez
disparar para alguém ou por e-mail para estar distribuindo, né? E uma boa notícia muito legal é que tudo que é feito aqui na narrativa não fica estático, trancado. Então, na medida que a aplicação recebe novos dados, as informações também são atualizadas. Porém, um detalhe importante, tá? Quando o slide é incorporado, que é o caso dessa segunda página, se tiver alguma manutenção na aplicação, alguma inserção, isso aqui também vai herdar, vai vir para cá também. A única exceção é nos snapshots. Esses snapshots, que é quando a gente tirou a foto, isso fica como um histórico, tá? É o dado naquele momento que a gente tirou a fotinha. E isso parece ser ruim, mas na verdade é bom. Porque imaginem que num cenário vocês pegaram algum problema de informação, algum cenário, e que vocês querem evidenciar numa reunião. Então é importante que ele esteja isso documentado histórico, né? E vocês tenham a confiança do clique, porque foi o clique que tirou a foto, não foi algo manual. Então para fotos ele mantém daquele momento. Agora para a tela em si, ele fica, né, absorvendo dinamicamente. Isso remete a gente a ter algumas ideias, né? Talvez a gente pode criar telas específicas para fins de apresentação. Também é super útil, né? E um detalhezinho, vou clicar aqui no X para fechar, é que se caso eu precisar criar uma nova narrativa, uma nova história, eu não preciso sobrescrever essa que já existe, tá? Da mesma forma que a gente cria várias pastas de aplicação, a gente também pode criar várias histórias. Então eu posso vir aqui em cima em histórias e posso clicar aqui e criar uma nova história. Então posso ter várias histórias aqui armazenadas. Isso é muito bom porque, bom, como eu já falei, não precisa exportar para um PowerPoint, alguma coisa assim, aqui já fica pronto, né? Uma outra dúvida que talvez possa surgir é, bom, será que eu posso distribuir isso aqui por e-mail, mas de uma forma automatizada, para eu não ter que entrar, não ter que clicar e exportar? Existem duas formas, basicamente, com o ecossistema da Qlik. Existe uma plataforma, um sistema que é o Anyprinting, que ele é específico para conectar em aplicações, extrair os dados, vocês montarem relatórios bem personalizados, até em formato de Word, Excel, enfim, várias coisas até bem diferentonas da aplicação, né? E ele já tem disparadores, ele pode jogar numa pastinha, pode jogar num site para o usuário acessar e baixar, pode receber na caixa dele por e-mail um PDF já pronto, né? Para uma infinidade de pessoas e sem que cada uma tenha uma licença, né? Isso é possível fazer, tá? Aí vocês teriam que adquirir esse produto Anyprinting. Uma outra forma que é utilizado também nos dias de hoje é que se vocês estiverem na solução do Qlik SaaS, que é na nuvem, lá existem algumas automatizações que daí não dependem do Anyprint, vocês podem fazer também por lá. É um pouco diferente, a equipe de desenvolvimento de vocês talvez tenha que fazer algumas adaptações, né? Mas também é possível disparar de forma automatizada. E eu acredito que desse vídeo mais era esse relance, assim, para demonstrar para vocês essas curiosidades e como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!